Se você deseja perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias, então esse será o vídeo mais importante da sua vida. Independentemente da chuva que caiu na primeira parte do clássico com o Santos. O Palmeiras sentiu no segundo tempo, eu acho que todo o peso da desclassificação, o desgaste que há nesse vasto elenco, mas também com várias baixas. O Santos também mudou a sua postura, foi para cima, diminuiu, empatou. E o Palmeiras chegou ao terceiro gol numa falta cobrada pelo Vitor Luiz. Ainda logo na sequência correu o risco de levar o gol de empate e daí em diante, dos 30 para frente, ficou um jogo mais ou menos morno. Foram 20 minutos sem grandes episódios para qualquer um dos lados. Mas, de qualquer forma, um resultado mais o 19º resultado positivo, a 19ª vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que o deixa muito perto do título. Daqui a pouco, então, a gente responderá se os outros estão na corrida. Mas a gente pode até depois também falar de uma conta que o Palmeiras pode fazer daqui para frente para garantir-se, mesmo que seja na última rodada. É um Palmeiras que hoje teve altos e baixos, como eu disse. Em alguns momentos, no primeiro tempo, a sua defesa foi muito bem. O Santos praticamente não deu um chute sequer a gol. No segundo, sim. No segundo, houve uma queda e um determinado momento em que até a gente, acompanhando por aqui, percebia que houve uma queda muito grande no ânimo do torcedor. Talvez tenha batido aquele medo de falar assim, e se perder 2 pontos agora, o que vai acontecer? Então, ok, no fim, é aquele resultado. Se não foi um jogo brilhante, intenso, bonito do Palmeiras, mas é aquele resultado mostra que tem força o time para lutar pelo título. E, por enquanto, também, né, uma campanha no segundo turno, do ponto de vista de pontuação, de resultados, impecável. 10 vitórias, 3 empates. Celso, boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Paulo Andrade, obrigado. Boa noite aos companheiros. A vitória é montanha-russa, né? Mas até por isso o Palmeiras sai fortalecido. Passou essa barreira do pós-Libertadores e, na minha opinião, dentro da história do jogo, até muito bem, porque o Palmeiras começa muito bem. Quando o Palmeiras faz o seu gol, já havia estado perto de marcar o seu gol com o próprio Dracena, né? E depois, num chute ali do Lucas Lima, aí o Palmeiras consegue o gol, consegue a vantagem, fecha um primeiro tempo com segurança, onde o Santos só chega num lance em que pediu pênalti. No segundo tempo, eu vi muito mérito no Cuca, mais uma vez o trabalho do Cuca, como o Cuca abre esse time do Santos, vai para o tudo ou nada, se arrisca a tomar o terceiro gol, até antes mesmo de descontar e chegar ao empate, aí acaba pagando no fim a conta, porque no frigir dos ovos o Palmeiras ainda tem mais elenco que o Santos, é um time mais consistente e apesar do susto de hoje, está muito perto do título brasileiro, né? Muito perto, é só a gente ver a tabela. Os 2 obstáculos mais fortes do Palmeiras eram o clássico de hoje e será o jogo com o Atlético Mineiro, justamente esses 2 times que brigam aí pela 6ª vaga da Libertadores agora, principalmente porque o Galo perdeu o jogo de hoje e o Santos está muito perto, né? Os 2 estão juntos em pontos. Então, eu acho que o campeonato já se encaminha, porque você perguntava, é impossível para o Flamengo? Impossível não é, mas você imagine a motivação de um time que entra em campo com uma rodada a menos em relação ao adversário que a que tinha, tendo que ganhar o dificílimo jogo do São Paulo para simplesmente igualar a condição em que ele estava antes do início dessa rodada. É muito complicado, não, né? Não era para depois? Eu já estou me antecipando aqui. Paulo Calçade, bem-vindo. O jogo acabou se definindo, né? Nós temos já as imagens, enquanto os nossos comentaristas começam a falar, muito por conta dos erros individuais. Isso nós tivemos mesmo. Por exemplo, de marcação, de comportamento tático bem abaixo do que os 2 times deveriam fazer, mas muito abaixo, assim, taticamente. Por exemplo, uma bola, como é que é o primeiro gol do Palmeiras? A bola do Everton para o Jean vem numa diagonal, sem nenhum acompanhamento, nada, caminho livre para tomar a decisão, Borja, gol do Palmeiras.
no rebote o Dudu. A bola do Edu Dracena, depois falha do Edu na defesa, são comportamento de posicionamentos, isso foi muito frágil. É um Palmeiras que jogou na quarta, é verdade, hoje é sábado, mas com muitas trocas. E isso é o que deveria ter feito mesmo o Felipão. Por exemplo, você pega um Thiago Santos para as perseguições no meio de campo, de acompanhar, né, de impedir o Santos de entrar, as perseguições longas e o Thiago consegue acompanhar. Se fosse colocar o Felipe Melo, hoje não ia fazer isso. Não. Entrou no final. Então, assim, fisicamente ele precisava de uma resposta também. Né? Mas é que emocionalmente toda a carga vem no elenco todo. Né? Atinge todo mundo. Mas o Palmeiras hoje conseguiu se livrar, eu entendo, da Libertadores, definitivamente, porque ele consegue uma vitória. A maneira de trabalhar essa vitória internamente é fundamental para poder seguir no campeonato. E aí as contas agora elas já são extremamente importantes. Existem dois aspectos. Um é calcular a rota e a matemática do campeonato. O outro é o futebol jogado. Né? Vamos para os números. São 6 jogos que restam. São 18 pontos. Se por exemplo, São Paulo e Flamengo empatarem amanhã, o São Paulo vai a 60, o Flamengo vai a 60 e o São Paulo a 57. O Flamengo fica a 6 pontos. Ainda tem o Inter, mas vamos ficar com o segundo colocado. 6 pontos de diferença é 1/3 desses 18 que restam. Já começa a ser uma vantagem, dependendo do que acontecer com o Inter, já começa você olhar para esta vantagem de 1/3, ela é considerável. Com 30 pontos, ela tem um peso. Com 18 em disputa, ela é porque ele não só tem de fazer, como o outro tem de perder. E aí nós vamos para a tabela do Palmeiras. O Palmeiras tem Atlético Mineiro fora, Fluminense em casa. E o Palmeiras tem 17 jogos de invencibilidade, com 13 vitórias e 4 empates. Os últimos, assim, eu estou falando de invencibilidade. Mas a última derrota foi para o Fluminense. No Brasileirão. Então, a Libertadores é outra conversa, o Brasileirão o que é feito pelo Palmeiras é o necessário para ganhar o Campeonato Brasileiro. A gente pode discutir a qualidade, se poderia jogar mais, se deveria, até que ponto, mas o que ele vem fazendo é necessário para ganhar o futebol brasileiro nesse contexto do jogo que se pratica aqui no Brasil. E aí tem Atlético Mineiro e Fluminense. Tá. Os últimos 4 jogos do Palmeiras, Paraná rebaixado fora. América em casa, tudo bem, sofrendo, mas é uma diferença muito grande. Claro. Não sei, sabe também que situação estará o América nesse mas se o América tiver que sair, e precisa, né? O América tiver que jogar, o Palmeiras é tudo que o Palmeiras necessita. Vasco fora. Até esse deu uma aliviada, hein? Com a vitória do Vasco no Clássico. E fecha contra o Vitória em casa. Então, assim, a tabela, se olhar só os últimos 12 pontos do Palmeiras. 18. Não, tem 18, mas eu estou falando no recorte só dos últimos 4. Eu estou fazendo um cálculo de 11 pontos aqui no Palmeiras. De quê? Nesses 18. Nesses 18? Pode ser. Acho que 11 são suficientes. Eu acho que... Assim, 12 suficientes. Pode chegar a 78. Você pode dizer, não com segurança, mas o campeonato te permite dizer que ele pode se manter invicto nesses jogos que restam. Tem 17 partidas de invencibilidade. E se ele mantiver a invencibilidade aqui, então, no mínimo, ele vai ganhar 6 pontos. Não, 6 é pouco. Não, eu sei. Tá, entendi. Se ele não perder. 6. Mas a diferença é que se for de 6 amanhã, você já vê a administração dele é diferente, por exemplo, de uma equipe que está ali pertinho do rebaixamento. Ele pode ser campeão administrando empates. Quem está ali sofrendo na zona de rebaixamento só pode administrar vitórias. Então, é uma situação boa, muito boa. Eu continuo, assim, na minha opinião, o Palmeiras ele precisa errar muito para não ser campeão brasileiro. Mas, sim... Errar tudo que não errou. Exato. No retorno. Exatamente. É difícil que é. E aí, gente, boa noite. Até dessa conta feita pelo Calçade, né? Pensando o seguinte, 66. Se a gente olhar a história do brasileiro de 20 times, todo time que fez 73 ou mais foi campeão. Então, quer dizer, se olhar a pontuação do segundo, ela nunca foi maior que 72. Então, para chegar a 73, faltam 7. Mas vamos ser conservadores aqui e dizer que precisaria o quê? 10, 11? A conta do Antero, 11. 11, 12. Ainda é uma conta bem cautelosa, né? Bem cautelosa, prevendo a possibilidade de um tropeço aqui, um ali. Porque até mesmo se a gente olhar os próximos jogos, o Atlético embicou para baixo, o Fluminense tem a Sul-Americana agora que é mais importante, enfim. Mesmo os jogos que seriam os mais difíceis,
Não sei se vão ser. Então, acho que está tudo muito favorável. Por que era muito importante ganhar hoje? Na próxima rodada, o Palmeiras joga depois do Flamengo. Então, entre o jogo de hoje e o próximo jogo, tem 2 jogos do Flamengo. Se não tivesse ganhado hoje, talvez o Palmeiras voltasse a campo atrás do Flamengo. E aí, o peso psicológico disso vai saber qual é que é, né? Então, ele já garante que quando ele voltar a campo, por mais que pode ser uma diferença de 1 ponto, mas beleza, ele ainda vai ser o líder do campeonato, ele ainda vai ter essa segurança. De repente, até de negociar um empate, considerando que a reta final é tão positiva em termos de tabela. Então, acho que matematicamente a coisa está clareando bastante aí para o Palmeiras. O Calçado já fez bem as ressalvas, né? Pode não ser o jogo mais bonito de ver. Hoje mesmo, no segundo tempo, foi um jogo sem muita lógica, sem muita organização, muitos espaços, muitos erros. E no cenário que parecia o mais delicado do jogo para o Palmeiras, o Vitor Luiz acerta aquela falta e falhou o Vanderlei, né? Por mais que tenha havido um desvio, ele estava inteiro na bola, ele tinha que fazer a defesa. E Léo, pelos números aqui, no nível dele, você espera a foi defesa. a única finalização certa do segundo tempo, a falta. Do Palmeiras. Do Palmeiras. O Palmeiras saiu do primeiro tempo com 5 finalizações, 4 no alvo. E terminou com 11, quer dizer, ele finalizou, mas acertou 5, só uma. Já o Santos, nenhuma. No primeiro tempo, nada. Nada. E 5 no alvo. Inverteu. Em 6 finalizações. Depois, mas melhorou muito com a entrada do Copete. Principalmente. Na saída do Alisson, entrada do Brian Ruiz. São 2, né? Foram Rodrigo e Alisson substituídos por Não, Copete fala assim, e Brian Ruiz. 2. Não, fala assim, no alvo, você falou no Santos, no... Não, no segundo tempo foram 5. E quantas no alvo? 5 no alvo? 5 no primeiro tempo, acertou nenhuma. E o Rodrigo é impressionante, hein? Rodrigo, sim. Está no momento realmente... Tá sumido hoje do não apareceu Tá a bola dele. sumido. E aí tem um problema, porque, por exemplo, hoje o Bruno Henrique começou no banco. E ninguém discutiu. Porque o ano dele é, de fato, um ano muito complicado, né? Além da questão do olho e tal, ele mesmo depois de voltar, não está bem. Então, pelo menos o Santos acho que tem os estrangeiros que dão um gás, o Delis Gonzalez. O Carlos Sanches, acho que o Carlos Sanches ele é o divisor de águas do Santos nesse campeonato. Né? A chegada dele dá uma cara ao meio-campo do Santos que não tinha ainda. E o Brian Ruiz, acho que é um jogador que até, não necessariamente agora, mas com o tempo ele pode se tornar mais importante para esse elenco. Acho que para o Santos o sentimento de frustração é grande porque ele fez o mais difícil, né? Voltar do intervalo no primeiro tempo em que ele não jogou, não existiu. Batido, né? Abatido mesmo. E conseguiu o empate até ao natural, né? Aproveitando bem as falhas ali do Palmeiras. Lado esquerdo muito forte, o Dodô, que faz um ótimo campeonato, mais uma vez muito bem. Aí acontece No segundo tempo, né, Léo? No segundo tempo. E aí acontece o erro de saída de bola, a falta, depois a expulsão. Quer dizer, tudo desmoronou para o Santos. Então foi um jogo, em certos aspectos, bem aleatório, né? Porque, né, principalmente no segundo tempo, ele não apresentou muitos padrões, muita lógica. Mas o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, ele tem sabido, mesmo em situações adversas, buscar o resultado. E 17 jogos invictos, você não consegue sem mérito, né? Exato. Olha, assim, a gente tem de ver a tabela dos outros 2 concorrentes. Do Inter é bem acessível, mas Exatamente. o Inter corre atrás da matemática. Não, tudo bem, corre também, mas é mais ou menos o que acontece agora também com o Flamengo. Mas olha aqui, o Flamengo tem o São Paulo, nesse domingo aqui. Depois tem Botafogo fora, mas na verdade porque não é o mandante, é um clássico. Aí tem o Santos em casa, tem o Sport fora. E esse é jogo complicado com o Sport. Grêmio em casa, que a gente também tem que ver qual vai ser a do Grêmio, já que né, fora da Libertadores e tal. Cruzeiro fora e Atlético Paranaense em casa. A tabela do Flamengo, na teoria... Não, o Grêmio, nesse momento, vai ter jogo. O Grêmio dificilmente vai escapar dentro do G4. Pois não é fácil. A do Inter é interessante. O Inter tem... Neste final de semana tem o Atlético Paranaense em casa, Ceará fora, aí pega. América em casa, Botafogo fora, Atlético Mineiro em casa, Fluminense em casa, Paraná fora. Tabela do Inter também, sempre assim, na teoria, não é ruim. Não, alguns adversários são até os mesmos do Palmeiras. Fluminense, América, embora com o mando invertido. Atlético Mineiro. O Santos hoje, além da derrota... Ele ganhou uma complicação, aliás, 3 complicações para o jogo com a Chape, que é o próximo. Quer dizer, Gabigol suspenso, Vitor Ferraz suspenso e a expulsão do Pituca. Os gols do Gabigol
na verdade, camuflaram uma ausência de gols de muita gente boa do Santos. O Rodrigo não faz gols de agosto. Não, mas vocês levantaram bem. O Sacha, o gol do Copete hoje foi o primeiro da temporada. O Palmeiras, aliás, vem ressuscitando muita gente, né? Ressuscitou o Benedetto, que não fazia gol em ninguém. Ressuscitou o Marlos, que não fazia gol em ninguém. Já foi a Libertadores. Agora você tá falando Não, do mas é brasileiro. só um registro para como o Palmeiras Pra ser vem justo, o Benedetto nem ressuscitando. jogava, né? Era pra ser justo aí, vai. Tá bom. Benedetto. Então lembra Ele não também jogava no Maracanã. lembra também do barco Tamo Junto. Também ressuscitou o barco Tamo Junto. Ressuscitou o barco, é verdade, olha. Até o bate-bola fez um exercício interessante sobre os adversários dos 3 de agora até o final do campeonato, Somou as que foi pontuações, né? somar os pontos de cada um deles. Isso. E as pontuações dos adversários de Palmeiras e Inter são similares. O Palmeiras pega adversários, em tese, mais fáceis. Os do Inter somaram pouquinho a mais São de pontos. similares para baixo, né? O do Flamengo é Do lá em Flamengo cima. é incrível. É um disparo. Ainda tem, pra cima, não é? ainda tem o Paraná na tabela do Palmeiras do Inter, que ainda joga isso ainda mais pra baixo, né? Gente, sabe, aí a gente entra naquele papo, não sei se foi esse ano foi do Flamengo, porque cada ano tem um que é a tabela foi feita para beneficiar, acho que era o Flamengo, não era? Flamengo, porque não sei quantos O jogos próprio Inter tinha no reclamou começo. muito do começo da tabela. Não, então, alguma coisa assim. Não, o Inter reclamou porque aí ele ouviu que você veio da Série B, Série então B. tem adversários mais difíceis. E, de fato, a tabela do Inter no começo é meio complicada. Mas eu não quero do Flamengo. Não porque fizeram de uma tal forma, porque se ele fizer os pontos, ele vai disparar, porque depois ninguém pega, não sei o quê. Teoria da conspiração. Sempre. Aí a gente vai ter o inverso. Depois ele vai ter de pegar uma sequência complicada. Alguém pode falar, não, mas aí ele já embalou. Quem disse que já embalou? Então, acho que também... Eu não boto a mão no fogo, nem um dedo, né, por bastidores de futebol. Mas há certas coisas também que são muito fantasiosas. Não, a tabela foi ajeitada para tal time ser campeão. E até porque o Campeonato Brasileiro começa um bolo só. É lógico que você olha para o investimento do Palmeiras, do Flamengo... O elenco do Grêmio, do manutenção do Cruzeiro. trabalho tudo bem. Então você olha ali, exato, Cruzeiro, você escolhe 5 adversários ali para determinar, esses são os mais difíceis de enfrentar. O resto, né? Você vai pegar o atual campeão Corinthians. E pegar gente Então, ameaçada por rebaixamento na reta final, mas não é bom, Não é não. É bom confortável. pegar o Sport no Recife, a essa altura da vida? Não. É péssimo. Mas há um outro detalhe. Você pega assim, o Campeonato Brasileiro. Claro, há equipes que são mais frágeis. Tudo bem, a gente sabe que são mais frágeis e tal. Nem é o caso de citar. Mas quando você olha uma tabela, você tem 10 times, você fala, bom, peraí. Aí você tem Cruzeiro, você tem o Atlético, você tem o Palmeiras, tem o São Paulo, tem o Corinthians, tem o Flamengo, tem o Fluminense, tem o Cruzeiro. Você fala, são jogos complicados. Mas aí, às vezes, 1, 2, até 3 deles estão mal no campeonato. Então, você pega o ano passado, 16, Internacional. É um time que caiu. Quem perdesse ponto para o Internacional, estava complicado. Sim. O São Paulo, no ano passado, até um determinado momento, também. Então, quando você olha a tabela, às vezes fala, tem jogo com o São Paulo. Mas depende do que aconteceu, o São Paulo é o que A tabela é feita toda de uma vez. Esses adversários que a gente está chamando de fáceis para o Palmeiras, o Fluminense, no turno, tirou 3 pontos do Palmeiras, o América tirou 2 pontos do Palmeiras, o Ceará, que jogou agora há pouco com o Palmeiras, no turno, tinha tirado 2 pontos do Palmeiras e assim a vida segue. O Palmeiras tem a média, ele tem a média para ser campeão, é o único. Se você... Como que é a média? A média, se você pega 2 pontos por jogo no campeonato, 38 são 76 pontos. Com 76 pontos você está lutando pelo título. É claro que pode ter um ano com um pouco mais, um pouquinho menos, mas com 76 você é um candidato ao título. O Corinthians foi quanto ano passado? Mas naquele do ano de título, 81 foi o recorde. O ano passado ele caiu muito no segundo turno, ele ficou acho que abaixo dessa média. Depois eu dou uma olhada aqui. Mas é 64. E a conta da vitória em casa e do empate fora. O Palmeiras 4 tem... em 2. Ele tem 64, ele tem 66 com 32 jogos. 2 por jogo dão 64 pontos. Ele tem 2 pontos, chorinho ainda. 2 pontos acima da média. Nesta altura do campeonato, é consistente. Seria o equivalente a ganhar os jogos em casa e empatar fora. Isso é consistente. E o resultado de hoje impõe a Flamengo uma decisão de campeonato. Ele vai ter que ficar decidindo jogo a jogo para não
se distanciar. Então, tem que ganhar do São Paulo amanhã para ir para 62 Amanhã nem empate é bom pro Flamengo. Não, empate é Não, mas horroroso. Não dá para especular. E o mesmo acontece com o Inter, que recebe o Atlético Paranaense, o único time que não venceu fora de casa. O Atlético Paranaense tem uma campanha de G4 Em casa. E fora uma campanha de de rebaixada. De Z4. Então a gente faz a enquete para você, fã de esportes. A gente propõe a enquete lá no Linha ESPN, que é o nosso endereço no Twitter, para você responder. Alguém ainda consegue alcançar o Palmeiras? Alguém ainda consegue alcançar o Palmeiras depois da vitória de hoje? A matemática está exposta aqui pelos nossos comentaristas, né? A matemática, as dificuldades estão expostas também, a sequência da tabela de cada um dos times, principalmente olhando para Flamengo e Internacional, que são aqueles que estão mais perto. Se fosse lá o computador do Léo Bertozzi, para dar uma clicadinha no sim ou não... Eu acho que, assim, matematicamente é possível, mas não acho que seja provável, acho que não. Até para você pensar na rodada de amanhã, qual que é o resultado lógico de São Paulo e Flamengo? Empate. Eu cravei, Então, foi um empate. É um jogo... O Flamengo pode até ganhar o jogo, mas não é automático, não é o óbvio, não é o resultado automático mesmo desse jogo. Não, mas você está falando São Paulo e Flamengo, foi um jogo contra o Flamengo... Fora que o São Paulo deu... credenciou o São Paulo, E que, na verdade, abriu o campeonato, Foi né? logo na volta da Copa, né? Que o São Paulo deu uma arrancada. Foi aquela sequência que a gente falou, lembra? O São Paulo tem uma tabela dificílima na volta da Copa. E o São Paulo conseguiu ter ótimos resultados. Ganhou do Flamengo, ganhou do Corinthians, ganhou do Cruzeiro, só perdeu pro Grêmio e ainda assim num jogo bom, né? Isso me lembra Olha quanto tempo já passou, né? aqueles problemas de física. Falar assim, de uma mesma distância, um parte do ponto A e outro parte do ponto B. Então, para o torcedor rubro-negro que fica bravo, não é que a gente não bota fé que o ponto B aqui, que é o Flamengo, não possa fazer. É que o ponto A tem que diminuir. A aceleração, ele tem que parar, tem que acontecer alguma coisa com o Palmeiras. Tem que trombar com e não está com jeito. Não está com jeito. Então, ainda que o outro faça, que cubra a distância Eu ficava em dúvida até magnificamente. quando falava o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de aço. Lembra dessa? Ele tem algo que, nesse momento, em função da desclassificação, né, de não ter ido à final da Libertadores, ele volta a jogar só domingo. Então, eu não vi a agenda do Palmeiras, mas eu acredito que eles vão dar folga amanhã e segunda, baixar um pouquinho, volta a partir de terça, principalmente recupera os jogadores, e aí, a partir de domingo, o Atlético Mineiro que... porque tem uma turma aí que não para, né? O Dudu não para. Não, o Dudu tem jogado sistematicamente. O golpe, né? Esses estão acusando o golpe. E pega o Atlético, né? Que Você ia perguntar, optou pelo fato novo, né? você ia perguntar se alguém alcança? E depois o pessoal pega no pé, né? Não. Porque ele tem que colaborar. Ele tem que perder o campeonato agora. O campeonato. Não são os outros, assim, vão fazer o maior número de pontos, mas o que é realidade? Se todo mundo ficar igual assim até o final, o Palmeiras termina com 4 pontos à frente do Flamengo. O que é a verdade do campeonato? Invencibilidade de 17 jogos, não são 5 jogos, não são 8. São 10, 17 O jogos. Corinthians conseguiu 20 o ano passado. Você está falando... Um turno e um jogo. E aqui, se ele seguir, ele vai superar mais um turno. Ele já tem 17. E ele já Restam superou a invencibilidade, a máxima invencibilidade, a sequência maior da temporada 16, né? Sim. Do ano de 2016, do time do Cuca. E também foi um segundo turno do Cuca muito bom. Pensa na matemática bem simples. 59 agora tem o Flamengo, né? Isso aí. Se ele, dos 7 jogos que faltam, ganhar 5 e perder 2, faz 15 pontos, 74. O Palmeiras ganhar 3 jogos dos 6, ele vai a 75. Isso não é por acaso, né? Porque a gente está falando que o Palmeiras não larga o osso. A gente está falando de novo do Flamengo ter que ganhar um jogo que é decisivo, como já era o jogo com o Palmeiras, que o Flamengo não ganhou, como eram outros jogos nesse campeonato, do pulo do gato, que o Flamengo não deu. Então, cada vez você tem menos rodadas para o Flamengo fazer o que não fez, o que está adiando. Né? Pode ser até que faça, mas nesse momento não adianta fazer. Houve um momento no campeonato, se ganha o jogo da semana passada, naquele lance do Paquetá, ia colocar uma pressão sobre o Palmeiras que não existiu. Não existiu por quê? Porque o Flamengo não fez a sua parte antes. Os dois, eu estou falando dos dois, assim como também o Internacional. Vamos colocar o Internacional e não deixá-lo de lado. Tá na matemática. E não vou incluir nesse momento aqui São Paulo e Grêmio, vai. Mas os 3 perderam pontos para times que estão na parte de baixo. Palmeiras perdeu para o Sport, Palmeiras empatou com o Ceará e teve outras coisas assim. Só que, desde que começou essa reação, o Palmeiras não só não perdeu pontos para os que estão embaixo, como aí também conseguiu
roubar pontos da turma de cima. O São Paulo, o Grêmio, empatou com o Flamengo. Nos jogos de 6 pontos, o Palmeiras saiu Então, vivo. ele conseguiu 6 pontos sobre o Grêmio, 6 pontos sobre o São Paulo, 4 pontos com o Internacional e 2 pontos com o Flamengo. Então, ele não perdeu pontos para quem está ameaçado de rebaixamento e ainda no confronto direto. Por isso, ele conseguiu abrir essa Nessa vantagem. sua ordem aí, dá uma olhadinha, mas eu acho que o Inter... meu iPad. No seu iPad, no seu, bonito, muito bonito. no seu notebook. Esse aqui ele é de 2010. Eu acho que só o Inter tem 2 jogos em casa, não é isso? Seguidos? Nessa reta Inter final. tem 2, É o único que tem 2 em casa. Deixa eu dar aqui uma de Juca, tirar Alguém aqui. mais ó. joga 2 em casa, não? Não. Isso também é uma pequena vantagem. Ele tem antepenúltima rodada Atlético Mineiro em casa e na penúltima Fluminense em casa. Ninguém mais tem Na 2 última em ele casa, sai né? para enfrentar o Paraná. O Palmeiras é casa fora, casa fora, casa fora. O Flamengo tem um jogo com o Botafogo aí que considera fora, mas... Que é no Rio. Tudo bem, mas não é o mandante. É, isso aí.